o sacrifício, se atualizará maior mistério. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas e 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: esse menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada. Quando jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficou viúva. E agora estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite, servindo a Deus com jejuns e corações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que o esperavam, a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos sentar. Caríssimos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, a festa do Natal é uma festa tão importante no nosso calendário cristão, que nós não conseguimos celebrá-la em um dia somente. Durante 8 dias nós celebramos o Natal. Da mesma forma que a festa da Páscoa também tem essa importância. É uma festa tão grande, tão bonita, que não dá para celebrar em um dia só.
É por isso que em muitos livrinhos está escrito lá, na 8ª do Natal. Ou seja, durante 8 dias vamos celebrar a festa do Natal. Como celebramos durante 8 dias a festa da Páscoa. E dentro desses 8 dias, nós somos convidados várias vezes a voltar os nossos olhos para o presépio e agora contemplar cada vez uma figura diferente. Na noite do Natal, nós fomos convidados a olhar para o presépio e lá contemplar a figura frágil daquele menino que Deus tinha nos dado de presente. E hoje nós somos convidados a olhar de novo para o presépio e agora contemplar Jesus, Maria e José, a Sagrada Família. Portanto, as leituras desse domingo nos apresentam algo muito fundamental e importante para construir uma família cristã de verdade. Não é só no nome. Uma família cristã de verdade se constrói, primeiro amando a Deus e depois amando o próximo. E esse próximo é aquele próximo que está dentro de casa. Às vezes a gente, quando fala de amar o próximo, a gente pensa que é o próximo que está tão longe. Não, o próximo pode ser o marido, a esposa, os filhos. Não existe família cristã que não ame a Deus e, consequentemente, não ame aqueles que estão à sua volta. Pode ser uma união de pessoas, mas família cristã não. Família cristã, ela se constrói em cima do amor a Deus e do amor entre os seus membros. E nós vamos perceber isso nessas 3 leituras que nós acabamos de ler. Primeira leitura, livro do Eclesiástico, o capítulo 3. O livro do Eclesiástico talvez seja o mais novo livro do Antigo Testamento. Foi escrito mais ou menos 200 anos antes de Cristo. E esse livro do Eclesiástico foi escrito numa época muito conturbada da caminhada do povo de Deus. 200 anos antes de Cristo, portanto, há 2.220 anos atrás, existia uma tendência muito grande em substituir os valores familiares, em substituir as doutrinas. Aquele movimento que nós estudamos no colégio, que nós chamamos de helenismo. O que foi o helenismo, senão uma tentativa de colocar a cultura grega como se fosse a melhor cultura do mundo? Fazendo assim com que as pessoas abandonassem os seus valores, abandonassem a sua fé, abandonassem as suas crenças. E agora vamos nos deixar seduzir por tudo que vem da Grécia, inclusive a filosofia. Então havia essa tendência muito forte no meio do povo, e aí o autor do livro do Eclesiástico escreve exatamente para isso, para dizer, olha, a nossa cultura em nada deixa a desejar as outras culturas. Nós temos valores, nós temos a nossa tradição. Nada pode substituir aquilo que vem, que nós carregamos dentro de nós. E aí o texto de hoje fala exatamente de uma dessas tradições, que é a relação entre pais e filhos. E a palavra que mais aparece nessa primeira leitura é honrar, ou seja, dar glória, reconhecer a importância dos pais como instrumento de Deus. E quando eu sou capaz de reconhecer isso, que os meus pais são instrumentos de Deus na minha vida, eu me torno uma pessoa grata. E aí tem as consequências. Eu amparo os meus pais na velhice, eu não desprezo, eu não abandono, eu assisto materialmente se for preciso. O autor está querendo dizer que essa é uma forma de manter as tradições. Essa é uma forma de manter a nossa cultura. E aí ele termina dizendo que a recompensa para quem faz isso é o perdão dos pecados e a alegria de uma vida longa. Mas é mesmo, gente. Se nós for colocarmos no papel tudo, nós vamos perceber que as tradições familiares é aquilo que mantém a família unida. Hoje nós estamos sendo bombardeados por uma série de modelos que apresentam para nós como família. E muitos acham que é tudo normal. Não é normal. Família
cristã é constituída por um homem, por uma mulher que geram filhos. Pode ser, os outros podem ter as suas uniões, mas não podem dizer que são famílias cristãs. A família cristã, ela gera filhos para Deus. Depois, a nossa segunda leitura, a carta de São Paulo aos Colossenses. Essa segunda leitura, São Paulo, quando escreve aos Colossenses, já está lá no ano 60 depois de Cristo. E ele escreve da prisão. Ao longo do ano, nós estudamos aqui que São Paulo adorava uma confusão. Onde ele passava, ele sempre arrumava uma encrenca lá. Mas era uma coisa sadia. Ele arrumava confusão para defender Cristo. Anunciava que Cristo, ele era suficiente para a nossa vida. Anunciava que outras culturas não poderiam substituir Cristo dentro de nós. Denunciava os deuses pagãos. E aí ele era acusado de agir contra a lei, ele era acusado de atentar contra os valores da família, das tradições. Então prendiam Paulo, até que um dia prenderam e mataram. Mas mesmo da prisão, Paulo escrevia para alimentar a fé daqueles que ficaram. E agora, nessa segunda leitura, Paulo percebe que a comunidade estava sendo pressionada para aceitar outras doutrinas, como se essas outras doutrinas, somada à doutrina cristã, levasse o homem à salvação. Ou seja, estavam dizendo assim na comunidade: olha, você pode fazer isso, mas faça isso também, que tudo isso vai ajudar para a tua salvação. É o que acontece muito nos meios católicos hoje. Domingo está na missa, segunda vai lá tomar passe no centro. Na terça vai ler os horóscopos, na quarta vai fazer outra coisa, na quinta vai pegar o patuá, e aí vai a semana inteira, achando que tudo isso vai ajudar na salvação. E aí São Paulo vem dizer: não, senhor, a salvação é Cristo. E na medida que eu faço opção por esse Cristo, eu não preciso pendurar mais nada na minha vida. Na medida que Cristo entra na minha vida, na medida que Cristo passa a circular nas minhas veias, eu não preciso de mais nada. Isso tudo para mim não importa, faz parte do homem velho. Ou eu abraço esse Cristo para valer, gente, ou eu vou ser um cristão medíocre. Eu vou ser um cristão morno. Morno Deus não quer. E nós temos várias citações na palavra de Deus que fala: ou seja quente, ou seja frio. Morno não, morno eu vomito. São palavras do próprio Cristo. E aí a comunidade estava rodeada por tudo isso. E aí ele afirma a absoluta suficiência de Cristo. E aí Paulo vem dizer: dessa união com Cristo, dessa união verdadeira com Cristo, existem as consequências para a vida no dia a dia. Ou seja, me faz abandonar o homem velho e revestir-me do homem novo. Esse homem novo é capaz de ser misericordioso. Esse homem novo é um homem bondoso, é um homem paciente, é um homem manso. E isso reflete na relação familiar. E aí Paulo recomenda aos maridos, às mulheres: respeitem os seus maridos. Maridos, amem as suas esposas. Aos filhos, obedeçam os pais. Aos pais pede que não sejam excessivamente severos com os filhos. Mas aqui a gente precisa abrir um parênteses e não ser excessivamente severo não é deixar de impor limites. Senão vai criar pequenos monstros dentro de casa. Não ser excessivamente severos não é deixar fazer o que quer na hora que quer. Eu tenho uma história aqui, eu não vou contar porque tem uma parte que não é muito saudável para a criança ouvir. Que eu fui visitar uma família e aí a criança fez uma cena lá que eu fiquei escandalizado e a família disse: olha só que bonito, como ele tem intimidade com o padre. Eu falei: intimidade uma ova. Esse menino vai arrumar um asilo para colocar vocês quando vocês estiverem velhos. Porque se não é capaz de respeitar vocês, vai respeitar quem? A família nunca mais me chamou para tomar café. Mas eu tenho café de Minas aqui, também não precisa.
Mas então, gente, não ser excessivamente severos não é isso. Não é deixar de impor limites. Criança que faz birra por qualquer coisa, gente, eu não vou falar aqui porque está filmando, depois vão falar que eu estou incentivando, mas depois vamos passar para o evangelho, depois vocês desligam isso aí, senão vai dar confusão depois. O nosso evangelho de hoje, gente, o evangelho de São Lucas, capítulo 2, nos apresenta uma catequese sobre Jesus e a sua missão. Missão que Deus confiou a Jesus. Mas, sobretudo, mostra o quadro de uma família. A família de Nazaré. E nós podemos observar coisas importantes nesse relato do evangelho de hoje. Primeiro, trata-se de uma família onde o amor é verdadeiro. Onde existe o amor entre as pessoas. Onde existe a solidariedade entre os seus membros. Segundo, é uma família que obedece a Deus. É uma família obediente a Deus. Que escuta a Deus. Que segue na absoluta confiança. É uma família que fecha os olhos e fala: se foi Deus quem programou isso, então nós vamos. Sem questionar. Se é vontade de Deus, então nós vamos. Portanto, é uma família obediente aos projetos de Deus. É uma família que não discute. É uma família que não argumenta com Deus. Foi isso que fez com que o menino fosse salvo da fúria de Herodes. Imagina só se Maria tivesse dito para Deus: olha, é recém-nascido. Eu ainda estou com as dores do parto. Como é que eu vou fugir com uma criança? Poderia muito bem ter argumentado. Mas é uma família que obedece cegamente a Deus. E a obediência traz a bênção. O menino foi poupado da fúria de Herodes. É uma família que é capaz de ser solidária uns para com os outros. Fizeram lá e foram oferecer aquilo que a lei mandava. Mas é uma família pobre. Meus irmãos, nesse domingo, depois do Natal, a igreja nos convida a nos colocarmos lá diante do presépio. E lá ficar olhando somente para aquela cena que está lá no alto. Contemplar a cena dentro da estrebaria. Que bonito, gente. Deus entra na história humana através de uma família. Deus quis ter uma família. Deus desejou ter uma família. Portanto, ao ter a sua família entre nós, Jesus está querendo nos dizer que a família, ela é sagrada, ela tem o carimbo da sacralidade. É na família que nós vivemos a primeira e fundamental experiência de amar e de ser amado. Portanto, a família, ela é o grande tesouro de Deus. Família é comunhão de pessoas, é escola de amor, é transmissão de fé, é o espaço onde todas as idades se encontram, se entendem. Família é instituição divina, foi o próprio Deus que a inventou, por isso ela é sagrada. E o Papa vem dizer que a família é sagrada, mas na família também existe o santuário da vida. É na família que a vida ganha forças. É na família que a vida se enraiza no nosso meio. Vamos pedir para Deus essa graça nessa Eucaristia que nós estamos celebrando. Que tenhamos a coragem de manter viva e acesa os valores familiares no nosso meio. Não permitamos que o mundo dite como é que deve ser a nossa família. O manual para a nossa família é a palavra de Deus, é a Sagrada Escritura. O mundo pode inventar o que quiser e chamar de família, mas a nossa família, ela tem como base a família de Nazaré. E que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, nos explique todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.